Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar da DGE, hoje sobre histórias multissensoriais. Trata-se de uma metodologia desenvolvida pela doutora Paula, a qual irei apresentar de seguida, que conjuga histórias com intervenção sensorial. Tem uma base de educação pela arte, está imbuída de uma relação pedagógica, potenciadora e com base nas competências, nas capacidades e nas necessidades de cada aluno. Este trabalho teve como base um projeto europeu, onde a doutora Paula esteve incluída, e no qual lhe surgiu a ideia de trabalhar histórias de vários autores, em vários formatos, prosa e poesia, e que oferecessem a possibilidade de poderem ser trabalhadas junto dos alunos com mais dificuldades no domínio cognitivo. Eu passo agora mesmo a apresentar a Paula Proença. A doutora Paula é professora na APP-ACDM de Vila Real, a Sabrosa. Fez o seu mestrado em Educação Especial, onde defendeu a sua tese exatamente sobre as histórias multissensoriais. Tem trabalhado em vários projetos e organizado vários debates sobre esta matéria, e eu pedi-lhe, desde já, que nos apresentasse o seu trabalho e agradecer-lhe também a sua presença. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer, em nome dos meus alunos, por permitirem que este projeto, que foi desenhado com eles, seja divulgado, de modo a que possa, um dia destes, servir também outros meninos que, como os meus, outros alunos que, como os meus, precisem desta metodologia. Histórias multissensoriais são histórias com sentidos dentro. Histórias que se orientam pelo sentido de cada um dos nossos alunos. E se já Einstein dizia, se queres crianças inteligentes, conta-lhes contos de fadas. Se as quiseres mais inteligentes, contas mais contos de fadas. Simples. Simples, mas a cada dia nós nos fomos esquecendo de o fazer. Os pais esqueceram-se de o fazer, os professores, com a pressa de fazer, esqueceram-se de o fazer. Alguns sei que os continuam a fazer e muito bem. Mas a mim assaltavam muitas vezes as dúvidas ontem, há 10 anos, como hoje, iguaizinhas. Como oferecer intervenção de facto a alunos com muitas incapacidades. Estariam a pensar eles em que maçã, quando eu dizia maçã? Numa vermelha, numa verde? Qual era a maçã de que eles estavam a pensar? Porque não estavam atentos quando eu lhes lia uma poesia. Que histórias podia contar se as tradicionais já não eram aceites por eles? Até porque o meu menino do Era uma Vez, um dos meus alunos, estava sempre a dizer que eu que não sabia contar bem. O que é que eu havia de fazer? E num projeto europeu, de facto, um colega inglês teve a honestidade e a humildade de partilhar comigo e com todo o grupo, que incluía vários países europeus, as histórias que ele andava a contar aos seus alunos. Eram histórias enriquecidas com estímulos. E eu, assim bem, se servem os alunos ingleses, certamente servirá os meus alunos e também me servirá a mim, porque um docente que não esteja apaixonado pelo que está a fazer vai ter muita dificuldade em fazer. E então cheguei dessa reunião em que o colega explicou como se fazia e juntei algumas histórias, ou juntei a uma das histórias que eu contava muitas vezes aos meus alunos, a uma poesia que eu contava muitas vezes aos meus alunos, o estímulo que eles precisavam para a compreender. Já lhe tinha contado muitas vezes e eles nunca tinham percebido muito bem o que eu estava a dizer. E a história é só esta. Sei um ninho. E o ninho tem um ovo. E o ovo redondinho tem lá dentro um passarinho novo. Mas escusas de me tentar. Nem o tiro, nem o ensino. Quero ser um bom menino e guardar este segredo comigo, para depois ter um amigo que faça o pino
a voar. Miguel Torga. Miguel Torga é um escritor muito importante para os meus alunos, muito importante para nós. Ele era morador no concelho onde os meus alunos têm aulas e, portanto... e, desta forma, no final da história, todos os meus alunos tinham percebido o que é que eu estava a dizer e o que estava a contar. Todos aprenderam quem era Miguel Torga e todos ainda hoje falam dele com muito carinho. Então, estas primeiras experiências de que Segredo deu resultado imediato, a estas primeiras experiências fomos juntando outras, escrevi a primeira história e, à medida que ia dando resultados, íamos escrevendo a metodologia, como é que isto se fazia, e a cada momento, a cada nova história, a cada novo conjunto de objetos, mais investigação, então como é que a gente aprende, então, e por aí fora, isto foi crescendo, sendo que procuramos teoria que justificou a prática de todos os dias. Então, o que são histórias multissensoriais, como se constroem, como se operacionalizam, que rotinas, que resultados, que potencialidades, como aprendemos, o que é integração sensorial, como podemos selecionar material, como monitorizamos. Todas estas perguntas obtêm resposta nesta metodologia das histórias multissensoriais. Muitas vezes ouvimos dizer e pensamos, e eu também pensei, que não precisava de saber muito sobre o funcionamento do cérebro, pois Patrícia Wolff diz que se não é necessário entender o cérebro, há um professor que trabalha com ele e que precisa de ensinar, é a mesma coisa que dizer que um médico não precisa de entender o corpo que trata. Portanto, se calhar vale a pena pensarmos um bocadinho como é que aprendemos. Aprendemos, todos sabemos, o mundo através da informação que nos chega pelos sentidos. E aprendemos sempre assente sobre o que sabemos, quando queremos e com quem queremos. O que fazem os alunos sem muitas incapacidades vão subindo de grau a degrau, assente uma aprendizagem nova na aprendizagem antiga. Os alunos com muitas incapacidades, como os alunos com quem eu trabalho há muitos anos, precisam que se lhes estiquem as rampas, que são motivação e que são feitas de inovação, de criatividade, de muita ternura, de muita paciência, mas de repetição também, de descoberta e muita emoção sempre. E assim, um estímulo, quando chega a cada um dos meus alunos, o seu cérebro seleciona, como o de todos nós, o estímulo importante e registra-o na memória. As situações de aprendizagem são, todos os professores o fazem todos os dias, ativas, promovendo sempre a experimentação, significativas, com base nas vivências dos alunos, diversificadas e socializadoras, desenvolvidas para eles e com eles, para os outros e com os outros. Integração sensorial é mote por estas alturas e também neste trabalho de há muitos anos, é o processo em que passa a fazer sentido a intervenção sensorial do professor. É o processo em que o cérebro ordena as informações e organiza-as de modo a que possa passar a dar uma resposta mais adequada. E esta intervenção sensorial permite isto tudo, permite que eles compreendam o que sentem, se lhe tremem as pernas e se o coração bate muito rápido, é só porque a menina de quem gostam está por perto. Ou quando veem ou quando probam um cubinho de gelo, é só porque sabe a água, porque a maioria das vezes nós damos-lhe metido num sumo e depois não sabe a gelo nenhum, é água fresca ou sumo fresco. Identifiquem o que escutam e passem a perceber o que é aquela música e de porquê que gostam daquela música, porque é que a música é celta ou estão a ouvir Beethoven ou histórias de Shakespeare. Compreendam tudo o que sentem e o que experimentam com o seu corpo, com os outros e pelos outros. Então, o que fizemos foi conjugar todas estas áreas que são relação e que são a magia das histórias, os estímulos sensoriais, os aspectos da educação pela arte e as diferentes inteligências, sempre com base, como a doutora me falou há bocadinho, com base numa relação pedagógica muito potenciada. É o aluno o centro de todo este trabalho e é
com o aluno e pelo aluno que cada um destes trabalhos se desenvolve. As histórias são diferentes se nós estamos a contar para um grupo de alunos com mais incapacidades físicas, com menos incapacidades. São sempre diferentes para cada momento, conforme os alunos que delas precisam. As histórias são fonte de transmissão de conhecimentos, todos sabemos, mas as multissensoriais têm mais alguma coisa do que isto. São escritas ou construídas, então, para um grupo específico de alunos, são enriquecidas com estes elementos sensoriais e são monitorizadas e verificadas a cada instante para melhor se adequarem ao seu destinatário. Conjugamos literatura com intervenção sensorial, envolta nesta educação pela arte, e desenvolve-se com base nas competências e necessidades do aluno a que se destina, e centrada nele, sedimenta assim as suas novas capacidades. Se a teoria diz que os sentidos são poderosa ajuda para aumentar a compreensão e para a retenção da informação, se a música é importante para melhorar o ambiente e potenciar toda a aprendizagem, se a emoção é importante para o professor conhecer aquele aluno e saber o que ele precisa e de que gosta a cada instante, e a repetição. Sem repetição não há aquisição, e ela permite que se aumente a capacidade de aprendizagem. E se a teoria diz, as histórias fazem. E a prática confirma todas as teorias. A aprendizagem é sempre experiência, não há história sem ter cada um destes sentidos envolvidos, sem ter enredo que dá consistência aos estímulos, sem ter relação, sem ter repetição, humor, surpresa, sem ter muitas destas situações envolvidas. O humor é, já há muitos estudos, já um dos fatores mais importantes em muitos dos hospitais, por exemplo, com doenças terminais, de que os nossos doutores palhaços são o nosso maior coração em Portugal, e a eles também cada um dos nossos alunos agradece à sua forma. Como é que chegamos a esta metodologia? Depois deste trabalho todo, termos experimentado muito e termos avaliado muito. Então, se eu quero fazer uma história multissensorial, o que é que eu faço? Eu conheço muito bem os meus alunos. Depois, eu referencio os seus pontos fortes. É sobre os pontos fortes que trabalhamos de cada um dos nossos alunos, sobre os pontos fortes de cada um dos alunos que trabalhamos. Então, referenciamos as capacidades que eles têm e que eles precisam desenvolver. Definimos os objetivos que são o degrau seguinte a que cada um tem que aceder, e selecionamos estímulos, que são as rampas que o professor vai esticar para que eles possam, de facto, chegar mais longe. Destes estímulos, uma grande história, uma história multissensorial integral, tem quase sempre ou sempre um estímulo ou mais, mas apenas, ou pelo menos um, da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar, um estímulo na área vestibular e um estímulo na área proprioceptivo. Depois de termos selecionado os estímulos que vamos trabalhar com os nossos alunos, ou de ter escolhido quais são os mais prementes para aquele momento, escolho, escrevo, adapto uma história para que estes objetivos estejam conjugados. Depois selecionamos o material para cada estímulo, de que esta joaninha é um deles, dos muitos estímulos que os meus alunos já usaram, e preparamos, ou preparam-se todos os impressos para registro. E depois contamos a história. Até aqui a história é da equipa, é do técnico ou da equipa técnica que a está a preparar para. Daqui para a frente a história é dos alunos, e são eles que orientam o trabalho e que selecionam qual é mais importante a área que vão desenvolver, e selecionam que tipo de trabalhos vão desenvolver para poder registar. Isso, já tive alunos que conseguiam escrever uma ou outra palavra da história, alguns apenas desenham, e desenham muito bem, e portanto, e noutros que apenas fazem mosquinhas, como nós costumamos dizer, assim uns arabescos muito pequeninos, nós esticamos o caule que lhe dá suporte, e de todos é possível obter trabalhos que eles compreendam e que reconheçam como seus. Quando vamos contar uma história, fácil. A primeira sessão, são sessões semanais, a primeira sessão eu leio a história
como se uma história normal se acontecesse, e registro o que é que os meus alunos se lembram dela. Depois, várias semanas seguintes, sempre com a utilização do material disponível, sempre o mesmo material e contado pela mesma ordem, e utilizando sempre a mesma ordem. Depois, há 1 ou 2 semanas sem lermos a história, para que as informações se sedimentem na sua própria memória e nós compreendamos o que de facto eles aprenderam com aquele trabalho todo. E depois a próxima leitura é apenas uma leitura normal, de texto normal, sem material, e a última é o momento de festa. Foi a pedido dos meus alunos que se incluiu este momento, mas de facto é um momento importante, é um momento em que eles partilham as novas aquisições com colegas, com pais, com outros técnicos dentro da instituição, e o trabalho deixa de ser apenas daquele grupo de trabalho e passa a ser alargado a outros colegas e a outras estruturas. Todos os momentos são planificados e todos são devidamente avaliados. Sem avaliação não há educação e não se pode conceber fazê-lo sem avaliar muitas e muitas vezes. E depois registamos de muitas formas o trabalho. Registamos sobre a forma de diário, sobre a forma de trabalhos escritos, sobre desenhos, registamos de forma fotográfica, em que os próprios alunos fotografam os vários momentos da história. Procedemos a vários inquéritos, e estes dois são 2 dos modelos de registros. O colega inglês deu-nos um modelo, era um modelo muito básico e para os meus alunos não servia, porque os dele não falavam, os meus tinham oralidade e eram mais expressivos, e portanto eu alterei também a grelha de avaliação, mas agora está consensual que seja esta, pelo menos para já mantém-se esta. Há um registro que é da minha observação muito direta, enquanto conto a história, no final faço meia duzinha de cruzes e registro como é que cada aluno se comportou, se estava atento, distraído. Depois há que estímulos eu acho que ele, ou que aquela aluna ou aquele aluno lhe chamou mais a atenção, e também registro. E depois eu pergunto a cada um dos meus alunos o que é que lhes importou mais, já sem a presença do material, e registro pela ordem a que cada um refere cada um dos objetos. E isso, primeiro, dá-me a noção qual é o objeto, qual é o estímulo mais significativo para aquele miúdo, naquele momento, e depois pode ser nas várias sessões ou apenas naquela, vou comparando. Também, este momento também é importante porque tudo o que eles dizem, mesmo que não exista lá esse estímulo, é registado. E isso dá-lhes o sentido da importância do que dizem e do que fazem. Quando é uma história mais pequenina e é uma poesia ou um conto mais pequenino, fazemos um registro mais breve, mas de qualquer maneira registamos sempre tudo o que eles fazem e dizem. Também, se o aluno é mais dependente, a grelha é modificada de acordo com as suas capacidades. Se dirige o olhar, se vocaliza, se sorri, ou se, no caso, a aluna consegue dar indicação se sim ou se não, embora não tenha oralidade, ela consegue responder e, portanto, ela indica se o estímulo lhe foi importante ou não. Normalmente estes registros não passam, são individuais e, portanto, não são registros de grupo, são trabalho individual de cada um dos alunos, mas de vez em quando a gente conjuga todos estes registros e compreendemos assim que eles, da primeira sessão para a terceira, a memória deles é muito mais significativa e eles têm muito mais registro de muito mais informações. Estas histórias podem ser de longa duração, que são as histórias, que normalmente são contos, são de longa duração e estão 2 ou 3 meses na mesa dos nossos alunos. Se é uma poesia, pode durar, ou um conto mais pequenino, pode durar muito menos tempo, 1, 2, 3 dias, uma semana, são trabalhos mais curtos. E elas já foram desenvolvidas, quer
para grupo, quer de forma individual, e vão desde a utilização dela no tanque de hidroterapia até delas específicas, desde o tanque de hidroterapia ao picadeiro, do jardim à mata, à sala multissensorial e muitas das vezes, ou a maioria das vezes, na sala de aula, que é a sala de trabalho e é onde normalmente desenvolvemos esta metodologia. As histórias permitem que a integração seja potenciada e faça sentido, e tem sempre com base na relação, aprendemos com quem gostamos, mais uma vez, com base no conhecido, aprendemos somando ao que já sabemos, com base no experimental, aprendemos porque fazemos, com base em algo que faz sentido, envolto num enredo que dá suporte aos diferentes estímulos e enriquecido sempre com música, com humor, se possível com algumas repetições, tipo lenga-lengas, depende muito do trabalho que estamos a fazer. São projetos que respondem às necessidades de cada aluno, sempre, induzem tarefas acessíveis, todos podem participar, possibilitam aprendizagens de saber fazer, favorecem aprendizagens disciplinares, já se ensinou matemática, português, meio, cidadania, tudo através destas histórias, orientam-se para uma produção concreta. No final das histórias, os meus alunos produzem um livro, o docente anima, mas não domina, e possuímos sim papéis complementares, de que o dos alunos é sempre o mais importante. Aliam histórias e intervenção sensorial, encerram palavras com significado e significante, de que a biblioteca acessível, inaugurada na PPA-CDM de Sabrosa, guarda já muitas destas mais de 100 projetos que se desenvolveram já, entre poesias e prosas, visam situações de jogo, conjugam diferentes estratégias, estão baseadas numa relação pedagógica e têm como resultado a promoção de aprendizagens significativas. Em conclusão, os alunos mostram-se mais capazes de guardar informações, de atribuir significado, são mais capazes na oralidade compreensiva, também na oralidade expressiva, são capazes de recordar mais elementos também, porque já provaram de tudo, do kiwi ao ananás, de tudo mesmo. Os meus alunos conhecem todos os alimentos, de compreender mais e de experimentar novas situações, mostram-se mais calmos. Vais contar uma história? Bom, então eles sentam-se, relaxam, pousam os braços em cima da mesa para me poder ouvir e mantêm-se calmos e atentos. Participativos na planificação. Agora a seguir podíamos fazer mais um desenho. Ainda não desenhei esta bruxa. Bastante alerta durante o projeto, mantêm-se muito atentos, mesmo os meus alunos com mais incapacidades, mais disponíveis para ouvir, escutar os outros, e elementos sempre de uma relação potenciadora, conhecedores de uma pertença. No fundo, eles acham que são mais felizes. Estas histórias promovem sempre a autoestima, o otimismo, o desenvolvimento da oralidade, a coesão no grupo, as novas aquisições, o aumento de compreensão e de responsabilidade. Podem, estamos certos, servir diferentes graus de ensino, embora tenham sido testados e preparados para a população com deficiências intelectuais e muitas deficiências intelectuais, diferentes graus de ensino, já se fizeram algumas experiências, mesmo experiências pequeninas, diferentes populações, diferentes domínios, diferentes capacidades, ajudando a potenciar essas capacidades, a tornar acessíveis todas as poesias e prosas, a ser promotoras de sucesso, a ser facilitadoras de relação. Se procuras resultados diferentes, não faças sempre o mesmo. Histórias multissensoriais é uma boa opção. Experimentem. Muito obrigada, Paula. Nada. Gostávamos muito da sua história, tão sentida. É trabalho de todos os dias e, portanto, não custa nada. Mais uma vez, terminamos aqui um webinar. Se tiverem alguma questão, podem sempre colocá-la no endereço que vai passar em rodapé. Muito obrigada. Muito obrigada, eu. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.